A corrida eleitoral já começou. Com 10 pré-candidaturas anunciadas, como será a disputa pela Prefeitura de Maringá? As influências externas e o necessário debate sobre as demandas nossas de todos os dias. No Cidade Entrevista de hoje, o cientista político Tiago Valenciano. Tiago, bom dia. Bem-vindo de volta ao Cidade Entrevista. Prazer recebê-lo aqui mais uma vez, hein? Prazer é meu. Muito obrigado pelo convite aí, Gelson. Ô, Tiago, todas as peças do xadrez político já estão no tabuleiro ou ainda não? Praticamente todas. A gente ainda pode ter uma surpresa ou outra aqui na cidade de Maringá e alguns municípios da região também. Mas falando especificamente de Maringá, praticamente todas que deveriam se colocar já se colocaram nos últimos dias. 10 candidaturas? 10 pré-candidaturas? Aproximadamente 10 pré-candidatos, né? A gente pode até contar nas mãos aqui Sim. Quem são esses pré-candidatos. Mais assim, alinhado à administração municipal, nós temos o vice-prefeito Edson Escabora, um pré-candidato natural. Também o Flávio Mantovani, que é vereador e foi diretor do PROCON até recentemente em Maringá. Aí nós temos ainda a Cláudia Bock, que é uma mulher que lançou uma pré-candidatura agora pelo Democracia Cristã. A professora Ana Lúcia Rodrigues, que é vereadora, também é pré-candidata pelo PDT. É o Humberto Henrique, que foi vereador e fez um processo agora de regressar ao Partido dos Trabalhadores, também é pré-candidato a prefeito. Ainda temos o Homero Marquesi, ex-deputado estadual e agora afiliado ao Partido Novo. O do Carmo, deputado estadual pela União Brasil. O delegado Jacovós, deputado estadual também pela União Brasil. Além da figura, é claro, daquele que está ali para ser mais batido, que é o Silvio Barros, ex-prefeito, e pela última pesquisa divulgada ainda no ano passado, que é um cenário ainda muito indefinido, né? Nós já estamos há 3 meses do final de 2023, ele aparecia em primeiro lugar nas sondagens eleitorais. A propósito, Tiago, me permita fazer aqui um esclarecimento, antes que alguém tire do contexto o objetivo do papo de hoje. É exatamente jogar a luz sobre o processo eleitoral que começa a se definir. Não é campanha para absolutamente ninguém e a gente vai passar, obviamente, por todas as possibilidades. Vamos começar... Pera aí que tem mais um ainda, que é o Evandro Oliveira. Perfeito. Para fechar o número de 10. Perfeito. O Evandro está lá no PSDB, também é pré-candidato. Chegaremos aí a 10 pré-candidatos colocados aí mais ou menos, uns para cá, outros para lá, mas são esses 10 nomes aí falados até então. Mais alguém querendo a vitrine da candidatura? Dos últimos dias para cá, são esses que estão se firmando mais aí no caminho. Começar pelo candidato do atual prefeito Ulisses Maia, o vice Escabora, vem fortalecido por 2 mandatos do Ulisses? O Escabora tem um perfil muito técnico, né? Um bom empresário, alguém que está ligado à classe empresarial e ficou, é claro, como fiel escudeiro do Ulisses Maia nesses últimos 8 anos. Ele vem com um apoio possível aí da candidatura em relação a esse primeiro ou 2 turnos, se tiver, do Ulisses Maia, atual prefeito da cidade. Sim. É o vice-prefeito, tem essa força, tem toda essa articulação. E ainda a gente tem que ver como vai ficar a situação do Flávio Mantovani, que é vereador, disputou para deputado estadual e também talvez viria desse grupo de pessoas que integraram a administração municipal até nos últimos dias. Flávio teve que sair por força da legislação, voltou a ser vereador, mas também é um desses nomes sondados aí que viriam com o possível apoio do Ulisses. A diferença é que o Ulisses está já fazendo alguns movimentos de um tempo para cá, mais próximo do Escabora. O prefeito performou bem, Tiago? Performou bem, né? A reeleição do Ulisses no primeiro turno foi um sinal disso em 2020. Ele teve aquele momento conturbado de condução da pandemia, mas conseguiu passar por cima daquilo muito bem. Inclusive a saúde teve um bom destaque naquele momento, Secretaria de Saúde. E o Ulisses agora, assim, no final do mandato agora ele está sofrendo com um pouco mais de críticas. Talvez por alguns pontos da cidade que são divergentes entre o eleitorado, que acredita que ele deveria ter ido melhor, principalmente relacionados à zeladoria urbana, a maior crítica em relação a isso, ou talvez também pela força dos pré-candidatos que precisam criticar alguma coisa para poder aparecer. Então, se você tem no polo do prefeito duas pessoas pleiteando o apoio do prefeito e 8 contra, é claro que esses 8 vão querer achar algum tipo de problema para criticar o mandato do atual prefeito. Por isso que a aparência que fica, que esse desgaste aparece mais agora nessa reta final. Ô, Tiago, e esse modelo deve ser reproduzido em várias outras cidades da nossa área de cobertura. O prefeito que está saindo porque não pode mais se candidatar, cujo prazo já venceu, transfere votos para o indicado? Não necessariamente, né, Gelson? Eu costumo dizer que o voto é um capital político, pessoal e
muitas vezes intransferível. Ele tem essa característica de ser muito personalista. Mas em alguns casos esses movimentos dão certo. Em alguns momentos na história política do país, nós vemos que a transferência de voto ela praticamente foi quase que completa para o candidato apoiado. Em São Paulo isso deu muito certo nos mais de 20 anos do PSDB. Na presidência da República, na eleição do Bolsonaro, o Lula tentou fazer isso com o Fernando Haddad e não deu certo. Então vai variar muito de acordo com o caso, de acordo com o cenário e de acordo com o ambiente eleitoral do momento para que esse capital possa ser transferido. Então, se a gente pensar assim que todos os votos vão ser transferidos, não, porque o eleitor também faz cálculos diferentes de acordo com o momento da eleição. Quem vem da trincheira da oposição, Thiago? Aí nós teríamos esses 8 pré-candidatos mais voltados aí a... Uma oposição pesada. Hein? Uma oposição pesada e natural também, porque são grupos políticos diferentes. Não significa que é aquela oposição, mas são grupos que enxergam a cidade de maneira diferente. Maringá tem essa peculiaridade, né? É uma cidade um pouco diferenciada nesse sentido. Então nós teríamos aí nessa trincheira da oposição, talvez mais a oposição do prefeito, o Homero Marquesi, que já disputou a eleição contra ele em 2020, contra esse grupo político do prefeito. O Homero não foi reeleito deputado estadual, mas foi o mais votado dentro de Maringá. Correto. Então ele tem um capital político considerável aí, fez esse movimento de ir para o Partido Novo agora, então ele está se reorganizando nesse sentido. Talvez também na cabeça do eleitor, naquela oposição mais clássica, digamos assim, estaríamos com o Huberto Henrique, porque está no PT. Correto. Né? Então o PT tem a sua fatia de eleitorado em Maringá. O Huberto foi um excelente vereador, todo mundo elogia ele por onde ele passa. Ele tem uma ética, uma responsabilidade para agir politicamente. Então ele ficaria nessa ponta aqui de oposição, além, é claro, do ex-prefeito Silvio Barros, que estaria também nesse polo mais oposto da atual gestão. E aí nós teríamos candidatos mais voltados, assim, que têm oposição, mas em algum momento tiveram alguma relação com o grupo do prefeito, que é natural e não tem problema nenhum. O deputado do Carmo, que inclusive apoiou o prefeito Ulisses Maia na reeleição, mas hoje está mais à oposição, porque busca também esse espaço, esse lugar ao sol. Perfeito. O deputado Jacovós também, que tem um capital político interessantíssimo dentro de Maringá. O Evandro Oliveira, que disputou também na última eleição, fazendo uma votação um pouco menor, mas foi contra também o atual prefeito. A Cláudia Bock, que a gente vai ver como que ela vai se posicionar. A professora Ana Lúcia, que é uma vereadora mais independente na Câmara. Então, vai depender muito da ocasião e de como que esses opostos eles vão se concentrar num eventual segundo turno, que é provável que isso aconteça nesse ano em Maringá. O Thiago, e o fator Silvio Barros? O fator Silvio Barros, ele mexeu um pouco no cenário político nos últimos dias. Foi surpresa para você a confirmação da pré-candidatura dele? Ou era um processo que naturalmente foi se confirmando? Já imaginava que ele iria confirmar essa pré-candidatura. Muitos duvidam ainda que ele é pré-candidato, mas ele tem feito nos últimos dias movimentos intensos de pré-candidatura. Declarado, inclusive, né? Declarado. Foi lá falar com a Igreja Católica, esteve no Sindicato dos Servidores Municipais, está andando nos bairros, voltou a estar presente nos eventos. Então muita gente ainda questionava, poxa, o Silvio está tão distante, ele tinha que antecipar esse movimento, mas a gente não pode esquecer que ao lado do Silvio, comandando as ações do Progressistas, tem o deputado federal Ricardo Barros, que sabe articular politicamente muito bem. Então o movimento do anúncio da pré-candidatura do Silvio Barros indicou algumas coisas. Em primeiro lugar, aquele vídeo e aquela foto junto com o governador do estado. Então, quer dizer, o governador balança um pouco esse jogo ou não. Indicou que, de fato, ele é pré-candidato, que ele buscou lá em Curitiba ter esse apoio do governador. Então, me parece que agora ele não volta atrás. Então, mexeu um pouco o jogo, mexeu um pouco o tabuleiro, até mesmo nas eleições proporcionais. Muitos pré-candidatos a vereador que não estavam decididos, agora estão se decidindo em virtude dessa posição tomada pelo Silvio Barros. Que eleitorado o Silvio Barros vai encontrar e que Silvio Barros, o eleitor de Maringá, vai encontrar nessa eleição? Olha, talvez o Silvio, a gente já vem falando isso, eu tenho comentado isso politicamente, abertamente, que ele vai precisar, e já está tentando fazer isso, que é um reposicionamento de imagem. Se a gente pensar, quando o Silvio foi prefeito, ele deixou o mandato em 2012. Sim. Então nós temos 12 anos da saída do Silvio da prefeitura. Natural que teve o governo do Pupim, mas não era o governo do Silvio. E de 12 anos para cá, a população de Maringá aumentou bastante. Nós temos jovens, pessoas que não acompanharam a gestão do Silvio, gente que não sabe como ele foi como político. Então,
talvez agora ele venha para esse processo de se reaproximar do eleitorado e se reapresentar para um eleitor que não o conhece. Porque o eleitor cativo dele, a tendência de ele reconquistar é muito grande. Lembrando que o voto varia muito de acordo com cada eleição. Sem dúvida. Mas a tendência dele é muito grande. E aí o eleitor também está esperando um Silvio um pouco diferente. Às vezes longe de pessoas que estavam naquele grupo político que deixou a prefeitura depois de 12 anos de PP, sim, o que é natural, tem um desgaste, você acaba tendo um desgaste porque você acaba falando muito não e muito sim para algumas pessoas, e esse desgaste é gerado. Aquele momento, nós tínhamos a Cida, vice-governadora do estado, a Maria Vitória, deputada estadual, então havia também aquela conjuntura de fora Barros, de muda, vamos mudar e tudo mais. Então o eleitor talvez vai tentar encontrar um Silvio aí 2.0, com algumas coisas do passado, mas evoluído em alguns momentos também, até porque ele mesmo sabe das marcas que ele teve na campanha de 2016, que deixaram ele preocupado em relação ao posicionamento do eleitor. Então ele vai ter que fazer esse calibre aí de imagem para conseguir vencer a eleição. Vice em 2 mandatos, esse é um diferencial competitivo para o Scabora nesse momento? Muito competitivo. Entender a cidade de agora? Muito competitivo, até porque o Scabora esteve como secretário de Aceleração Econômica e Turismo da cidade, o Scabora assumiu várias vezes quando o Ulisses esteve fora, muita gente que trata com o Scabora elogia o trato do Scabora, que ele fala assim, sim, não, não, ele consegue ter um bom pragmatismo na hora das respostas. E aí o que o Scabora fez nos últimos meses? Foi se popularizar. Se a gente observar as redes sociais dele, ele foi pra rua, ele foi se encontrar com o eleitor, ele foi bater papo, ele foi conhecer gente, para a pessoa conseguir entender que ele é a figura do vice-prefeito e que ele está junto com o prefeito com uma boa popularidade, ou até alta popularidade. Então isso ajuda bastante no momento de entender a cidade e de organizar uma campanha. E a esquerda que trouxe de volta Lula 3.0, como é que se organizará a esquerda para essa eleição, na sua opinião? Esse movimento da volta aí do Humberto Henrique para o PT foi um movimento interessante. O Humberto é uma figura, como eu disse, muito admirada por todos os setores da política da cidade, é uma figura sem rejeição. A rejeição admirada dele, e respeitada. Né? Respeitada. A rejeição dele fica em torno do partido, mas é uma escolha política e ideológica dele, e isso a gente não pode criticar ou condenar, porque foi ele que escolheu e ele fala com esse grupo de pessoas que ele gosta de falar e que ele entende muito bem. E aí o trabalho do PT na cidade é aproveitar o momento de volta ao poder nacional com o Lula. O Lula anunciou agora recentemente aí um instituto federal para a cidade de Maringá, né? Tem aquele movimento da UTFPR também na cidade. Então o PT está dando essa ressignificada. A ida do NVR para Itaipu Binacional pode dar um capital, um dividendo político importante para o PT na cidade. Então são vários fatores que o PT quer aproveitar. Trazendo um personagem histórico, o Humberto sempre foi PT, sempre esteve junto com o PT, entende o Partido dos Trabalhadores e sabe convencer as pessoas a votar nele. Eu vou insistir na sua frase de alguns minutos atrás, uma eleição em 2 turnos. É possível que a gente tenha uma eleição em 2 turnos. Hoje a cara está com essa eleição de 2 turnos. É difícil você conseguir matar a eleição de um turno só em Maringá. Na história política recente, a gente teve 2 eleições. A do Silvio em 2008 e a do Ulisses Maia agora em 2020. Mas pode ver que em 2016, quando houve uma quebra de um ciclo político, foi em 2 turnos. Em 2012, quando o Pupim venceu o NVR, virando no segundo turno, foi uma eleição em 2 turnos também. Então, quando você tem essas quebras de sequências políticas, é pouco provável você imaginar que a eleição saia de primeira em primeiro turno. Então, a característica hoje, a gente falando, porque política muda muito, agora ainda faltando 6 meses para as eleições, é uma característica de uma eleição tensa, complexa e de 2 turnos. O professor, a gente tem vários elementos externos aí que vão, obviamente, interferir diretamente nesse processo. Nós já relacionamos pelo menos 3 desses nomes. O prefeito Ulisses Maia, o deputado federal Ricardo Barros, a família Barros e todo a sua trajetória na política, e agora o presidente Lula. Me fala do fator Bolsonaro nessa eleição, a direita. É um fator assim que muitos analistas acreditam que esse debate entre direita e esquerda não vai ponderar ou vai ter uma decisão muito fundamental nas eleições municipais. Eu também acredito que não, até porque a eleição municipal é aquela eleição da porta de casa. O eleitor quer saber se a sua rua está bem cuidada, se ela tem buraco, se ela está sendo varrida, se a árvore está cortada, se a coleta seletiva chega em casa, se o kit escolar das crianças é bom, se o atendimento no posto de saúde resolve. Então esses polos ideológicos talvez fiquem mais na eleição da Câmara Municipal, na eleição de vereadores. Talvez essa decisão entre Lula e Bolsonaro não pese tanto assim.
ainda que a gente possa ter surpresas, mas acredito que seja pouco provável que a gente veja o seguinte: vou voltar no candidato tal porque ele esteve com o Bolsonaro. Até porque a eleição agora não é para saber se é entre direita e esquerda. Correto. A eleição, o foco agora, a eleição municipal, é saber qual Maringá, qual Ângulo, qual Iguaraçu, qual Astorga, qual Londrina, ou seja, qual cidade que a gente quer daqui para frente. E mais perto da realidade dos municípios tem a figura do governador Ratinho Júnior. Que papel terá o governador nas eleições municipais em Maringá, na sua opinião? Talvez a gente precise entender e calibrar o que o governador quer daqui para frente. A pergunta melhor seria essa. Porque se o governador, de fato, confirmar a sua pré-candidatura à presidência da República... Isso tem relação com o futuro político dele? Tem relação com o futuro político. Se ele quiser ser presidente da República, ele tem que provar que ele tem que sair muito bem do estado dele e da região sul também. Algo que, por exemplo, o Ciro Gomes teve muita dificuldade nesse processo, Sim. pegando o Ciro como exemplo nas eleições que ele disputou e nunca conseguiu sair Sim. performando. O Geraldo Alckmin também, na última que ele foi para presidente lá em 2018, nem ganhou em São Paulo. Sim. O Álvaro Dias também não ganhou no Paraná. Perfeito. Então ele tem que sair muito bem, com cara de presidente no Paraná, para tentar conquistar os demais territórios, os demais estados. Então depende do movimento político que ele quer. Ele tem certeza que vai ao Planalto em 2026? Ok, tem que sair com os municípios muito bem. Mas se ele vai para o Senado, ele pode até mesmo ficar mais neutro na disputa local. Ele não precisa ter uma decisão agora. O meu prefeito é tal, fulano de tal é meu prefeito, exceto no segundo turno. O que diz o seu tino? A sua intuição política? Que ele vai ficar tranquilo, ele não deve se meter nessa briga, pelo menos por enquanto, vai esperar a coisa acontecer. No segundo turno, entre tal e tal, eu vou com esse, apoio e fim de papo. Até porque o governador goza de alta popularidade, talvez seja a figura política mais central do estado nesse momento e está bem tranquilo. Então, se não tiver nenhum caso de corrupção, algum escândalo até lá, dizem que uma das vagas dele ao Senado está garantida em 2026. Agora a gente vai ter que esperar para ver. Tiago, a gente precisa fazer um intervalo, porque na volta, a sua expectativa em relação à qualidade do debate, o debate que Maringá precisa fazer por conta das eleições municipais, que é seguramente das mais importantes. É rápido, já voltamos. De volta com o Cidade Entrevista, conteúdo relevante no início do seu final de semana. Aqui já são eleições 2024. O nosso convidado é Tiago Valenciano, cientista político. Professor, no primeiro bloco a gente falou muito sobre os atores, o daqui e os de fora também. Que nível de debate a gente pode esperar para essa eleição? Que expectativas você tem? Maringá tem uma tendência de não ter um debate de baixo nível. Nos últimos anos, nas últimas eleições, talvez em um momento ou outro do segundo turno de 2016, a gente teve um debate um pouco mais acirrado, mais pessoalizado. Mas a cidade tem um histórico de não ter um debate de baixo nível. O eleitor maringaense é muito crítico. Nós temos boa parte da população com ensino superior e gente que gosta e tem acompanhado a política a cada dia que passa. Então, quando você baixa o nível, me parece que o maringaense não gosta muito. Porque é uma cidade que vende a imagem de pacificadora, de concórdia, de sociedade civil organizada, de que as coisas dão certo aqui, que todo mundo se conversa, que passou o momento da eleição, todo mundo pode ser amigo. A gente já ouviu isso várias vezes na cidade. E os atores políticos acabam falando sobre isso na cidade de Maringá. Então a tendência é tentar buscar um debate de mais alto nível para posicionar o eleitor e dar as opções que cada um pode ter em relação à sua escolha em outubro. Qual é o debate que Maringá e os maringaenses precisam fazer nessa eleição? Talvez são questões que precisam ser resolvidas quase que rapidamente agora para o futuro da cidade. Uma pauta, assim, pensando em alguns itens. Em relação ao funcionalismo, a questão da Previdência, a reforma da Previdência Nacional ainda não foi resolvida para o servidor público local. É um debate, uma tensão que vai ter que ser negociada entre o prefeito. É um debate que volta e meia eu tenho insistido e que parece meio futurista, mas é pensar até mesmo no trabalho home office do servidor público e ampliar a informatização do serviço público na cidade de Maringá cada vez mais. Já cresceu muito nos últimos anos, mas você ganha agilidade, reduz burocracia e ganha muito com isso o cidadão lá na ponta. Talvez em relação às consultas especializadas, saúde continua sendo um tema importantíssimo dessa eleição. Saber que a consulta especializada ela tem que atender de maneira mais rápida.
Segurança pública, Maringá tem passado por uma onda de crise na segurança pública, mais em relação à sensação de segurança do que propriamente dito em relação a crimes, assaltos, sequestros e coisas nesse sentido. Então o maringaense acho que está esperando isso, que venha uma guarda mais forte, uma guarda mais armada, uma guarda mais presente no dia a dia do maringaense. Então a segurança pública é um debate primordial nessa eleição. Além, é claro, daquele tópico, assim, de 2 tópicos que eu quero destacar ainda aqui, o da zeladoria urbana, para a gente fechar 5 ações aí, nesse da zeladoria urbana de pintura de meio fio, limpeza da cidade, varrição, poda de árvore, roçada de canteiro central, que muitos maringaenses têm reclamado bastante, tapa-buraco, né? Então toda essa parte de zeladoria urbana. E o último tópico, grandes projetos para a cidade de Maringá. O que a gente viu nos últimos anos foi um grande terminal intermodal, muito bem construído, importante, né? O aeroporto está crescendo, está aumentando a sala de embarque agora, está com novas expectativas, mas alguns grandes passos que a cidade precisa avançar. Aquela história de um grande centro de eventos, e isso passa pela discussão da condição do estádio regional Willie Davis, né, que foi inaugurado na década de 70 e até agora não teve uma ampla reforma, somente em questões pontuais. A concessão do parque de exposições também é um tema que volta e meia aparece, dependendo do candidato. Estou elencando aqui temas gerais. E a mobilidade urbana, esse grande tema de desafios do futuro da cidade de Maringá, passa também pela mobilidade urbana, com certeza. O que está começando no último ano de mandato do Ulisses, que provavelmente ele não vai concluir e que já está na conta do futuro prefeito ou prefeita de Maringá? Vai depender de como alguma dessas obras vão conseguir caminhar. Tá. Exemplo do terminal rodoviário intermunicipal de passageiros, que é uma obra que teve um problema com a empresa, não com a licitação. A empresa contratada não conseguiu entregar a tempo. Então a prefeitura tem o terminal rodoviário para acabar. O eixo monumental, que quem anda no centro da cidade vê que as obras estão acontecendo, a gente não sabe se ela vai acabar até dezembro ou não, mas ela está correndo, ela está andando, ela está indo dentro do seu cronograma. A gente tem ainda a questão do aeroporto, talvez pensar no novo terminal de passageiros, a sala de embarque nova já está sendo construída e adaptada por aí. Então são questões que ainda estão pendentes ainda daqui para frente para a prefeitura resolver. E alguns centros esportivos que também tiveram problemas de licitações, escolas que estão em andamento, que talvez não acabem a tempo, mas é natural, isso aí é programa de governo, né, de gestão. Então são pequenos ajustes que ainda faltam aí para entregar totalmente esse legado, que a gente pode pensar assim, num legado Ulisses Maia para o próximo prefeito. O tópico geração de emprego e renda estará de novo no debate, na sua opinião? Acredito que pouco vai importar mediante aos demais tópicos, mediante a saúde, educação e até a mesma segurança pública que eu destaquei bem. Tá. Talvez a geração de emprego na cidade é um tema que foi muito debatido recentemente, questão do MEI, né, do trabalhador informal se formalizar perante a prefeitura. Então, vaga de trabalho sempre tem, Maringá tem batido quase que mensalmente o ganho como a cidade que mais gera empregos no interior do Paraná. Então talvez esse tema não seja o principal da eleição, talvez esses outros estejam com mais holofote. Por que você não citou a habitação, professor? A habitação é um problema clássico de Maringá, né? E por que eu não citei habitação? Aliás, com a dor de quase todo o município, né? Quase todo o município, mas a gente teve o caso das EIs, né? Que são aquelas zonas especial de interesse social. Correto. Que a prefeitura acabou entregando alguns apartamentos com a parceria público-privada, é claro, mas foi uma ação da atual gestão. E a habitação em Maringá, a gente tem um histórico muito forte de especulação imobiliária. Sim. E de elevação dos preços dos imóveis da cidade. Então, o maringaense sabe que aqui o sarrafo é alto, a conta é cara, ela não é baixa. Então, talvez a habitação não seja ainda o principal. É o maringaense que vai decidir a eleição, talvez ainda fique com saúde e segurança como principais tópicos. Infraestrutura é um tópico que vai pesar? Por exemplo, o Contorno Sul, o caro Contorno Sul. Vai pesar pra caramba, né? Entra dentro desse subtópico aí da zeladoria urbana, né? Há um contrato, um financiamento feito pela Prefeitura Municipal em relação aos recapes da cidade. E alguns já devem estar acontecendo agora até junho. Mas a gente sabe que o recap é um tema urgente, é um tema fundamental para a cidade. Recapar as ruas, acabar com os buracos e trazer uma nova pavimentação é um problema aí quase que de todos os bairros de Maringá. Mas o Contorno Sul também entra nessa conta, né? E aí entra também no aspecto mobilidade urbana. O Contorno Sul hoje é uma grande avenida que divide bairros da cidade, está dentro da cidade de Maringá
e talvez continuar com aquele debate do contorno sul metropolitano seja um dos temas interessantes aí para ele sair do papel. O professor, nós somos uma referência para o país em associativismo, né? O CODEM é igualmente uma referência. O que é que a gente pode esperar da sociedade civil organizada em termos de demanda para aqueles que se apresentarem candidatos? As mesmas dores de todos ou o CODEM tem demandas específicas para colocar à mesa? O CODEM, eu tive com o pessoal do CODEM tempos atrás questionando exatamente isso. Qual que é o papel do CODEM daqui para frente em Maringá? É sempre estar à frente dos planejamentos para 20, 30, 40, 100 anos da cidade, sim, ou cuidar da dor do dia a dia do maringaense? Pois é. E aí a resposta eu acredito que vai mais para o primeiro tópico, pensar em planejamento a longo prazo e obras fundamentais para a cidade. Talvez dentro do rol de obras dos pedidos do CODEM, que tem uma participação fundamental, até mesmo no cenário do bastidor político da cidade de Maringá, a gente veja que a gente pode enxergar que dessa quantidade de obras que o CODEM elenca, algumas vão ter que ser priorizadas. Não vai dar para fazer tudo num período de 4 anos. Então, escolher as principais e tocá-las para frente. Professor, para a gente finalizar, o senhor tem 2 minutos para me falar sobre a expectativa para a renovação da Câmara ou para a eleição no Legislativo. Nós também iremos escolher vereadores. E aí, qual que é a expectativa da casa? Uma Câmara diferente, talvez, pelo fato de que agora nós estamos com 23 cadeiras. Sim. Essas 23 cadeiras, elas vão dar um panorama totalmente diferente na eleição. A conta da formação de chapa é outra, a gente deve passar por um processo natural de renovação, porque pelo menos 8 cadeiras serão renovadas com novas pessoas e a dinâmica do Legislativo vai mudar. Talvez o papel das comissões vai ser mais presente, porque com um parlamento maior você precisa descentralizar mais as ações e até mesmo o espectro político que o vereador vai aparecer, né? Como é que ele vai se colocar perante a vereança. Então talvez as comissões ganhem força daqui para frente. E é uma eleição que me parece que nós vamos ter menos candidatos a vereador. É mesmo? Em virtude da dificuldade de formar chapas e também pelo menor número de partidos operando no município diretamente. Então talvez a gente possa ter essa quantidade reduzida e aí vai sobrar mais voto para menos candidato conseguir buscar. Como performou o Legislativo? O Legislativo passou assim com polêmicas, é claro, como todo Legislativo precisa ter. Passou, acredito eu, que tranquilo nesses últimos 4 anos. Nós não tivemos assim, tirando a polêmica do aumento do número de cadeiras, sim, que era uma polêmica que eu levantei bandeira na época, e também da questão do subsídio dos vereadores, no mais, assim, polêmicas e debates naturais. Se cria ou não tal conselho, se aprova ou não tal projeto, e esse tipo de tensão faz parte de qualquer legislativo. Para acompanhar o trabalho do Thiago Valenciano, onde é que eu encontro os conteúdos do Thiago Valenciano? Pode me encontrar lá no @Thiago Valenciano no Instagram. Boa. E um último detalhe, talvez a escolha do vice para a eleição de Maringá esse ano tenha um peso importante. Rapaz! Que é o que todo mundo quer saber, quem vai ser vice de quem? Quem vai ser vice de quem, Thiago? Quem vai ser vice de quem? Está muito prematuro aí nesse debate, mas nos bastidores, para cada candidato a prefeito, tem 3, 4 querendo ser vice aí, né? Então esse é um debate que talvez pese um pouquinho lá na frente. O relógio já está andando, né? Bastante. Obrigado pela sua atenção mais uma vez, tá? Valeu, obrigado. Nossos agradecimentos ao cientista político Thiago Valenciano. Se você perdeu o programa de hoje, ele já está disponível em nossas plataformas digitais. Acesse agora mesmo o canal do Cidade Entrevista no YouTube, Rede Massa Maringá. Excelente final de semana a todos, com saúde e segurança. Até sábado. Tchau.